Mas em 65 eu peguei uma fase assim, de muita transição, uma fase difícil na faculdade, em que aquele ensino onde tudo girava em torno dos catedráticos estava sendo alterado. Por exemplo, eu já fiz a residência médica no departamento de cirurgia, que tinha sido instituído uns 2, 3 anos antes e que funcionava na enfermaria 30 da Santa Casa. O Hospital de Clínicas ainda estava em construção e demoraria muito tempo. Então, tudo ainda estava centrado na Santa Casa e estruturando coisas que só funcionariam no Clínicas. Então, era muito difícil o convívio. Ao mesmo tempo, nós tínhamos o edifício da faculdade servindo para várias faculdades. Isso que hoje é o Instituto de Biociências, né? Na verdade, já de certa maneira era naquela época. O prédio era muito usado nas matérias básicas. E a Santa Casa era tudo que se tinha, né, como hospital. Eu já peguei algumas coisas em estágios, por exemplo, estágio em cirurgia, era possível fazer no Ernesto Dornelles algumas coisas. O Ernesto era um hospital coqueluche no momento, né? Era um hospital moderno. Então, as partes cirúrgicas lá funcionavam muito bem. E tinha muito relacionamento da enfermaria 30, do departamento, até por ter pessoas com capacidade de organização. O doutor Lafayette Brandão, um dos primeiros anestesistas, ele trabalhava, o centro nervoso dele era no Ernesto Dornelles. E isso, a ligação departamento de cirurgia de Ernesto Dornelles foi intensa. Quem dirigia o departamento era da velha guarda ainda. Era o Dr. Jaci Carneiro Monteiro, uma figura assim, muito querida, mas muito radical em determinadas coisas. Um exemplo era por ocasião das residências. Ele dizia, claro, dizia isso não tão publicamente, mas dizia assim, residentes têm que ter tempo integral. Tempo integral, não tem como. E aí ele disse, mas quem não tiver, quem tiver um emprego, como é que vai? Não é possível. Então ele disse assim, não, para ser médico, para ser cirurgião tem que ser rico. Mas de certa maneira ele dizia isso porque queria ter o tempo integral da turma nova, né? Sim, sim. E a turma que saiu da era a turma muito boa. Nem todos ricos, muitos tiveram muita dificuldade. Inclusive eu, porque eu era filho de viúva, meu pai tinha falecido. E eu não queria depender da minha mãe. Então entrei para a faculdade e entrei também, no segundo, terceiro ano, fiz um concurso para o Estado para ser laboratorista. E lá pagava bem na época o laboratorista. E eu consegui ser assim, 14º, era a classificação. E havia 14 vagas em Porto Alegre. Então eu consegui ficar em Porto Alegre, porque se fosse para o interior eu ia ter que desistir, né? Estava precisando de ensino. E isso me ajudou muito. Passei a ser funcionário. O pessoal tolerava muito que eu assistisse às aulas, eu compensava isso fora de hora, enfim. Foi uma grande mão, tão boa que eu casei muito novo. Quando me formei em 65, eu era casado e tinha um filho. Meu primeiro filho nasceu quando eu estava no 6º ano. Era um tempo bem difícil, e difícil também porque
nós estávamos vivendo o clima de 64, da Revolução, e uma série de coisas que a universidade sofreu, que todos nós sofremos. Isso se refletiu na sua turma, nas aulas? Sim, na minha turma não tanto, mas algumas pessoas foram convocadas para depor, etc. Mas nenhum dos colegas de aula teve alguma perseguição. Mas da turma anterior, por exemplo, o João Carlos Ass, é um dos desaparecidos depois com a guerrilha, né? Que era muito meu amigo, Ass. Era um camarada muito estudioso, era um dos primeiros alunos da turma, e que não se envolvia em nada com política, até um determinado ponto. Aí, quando da Revolução, ele se empolgou de tal maneira que passou a ser um residente não tão bom quanto tinha sido aluno. Ele passou a ser residente, eu acredito que da Enfermaria 29. Mas já ele estava mais envolvido em política do que na cabeça. Ele achou que era mais importante ver a medicina pelo aspecto social, etc, etc. Isso aí, vamos dizer assim, se agravou de tal maneira que de repente ele desapareceu. Ele desapareceu no Araguaia, né? Ele realmente era um sujeito assim, de dedicação total a uma causa. Antes era um estudo, era um grande aluno. Depois passou a ser a política de uma forma tal que ele deixou eu acredito que ele tenha ou saiu logo depois de concluir a residência ou abandonou a residência, eu não sei exatamente. A informação que a gente tem é que ele concluiu o curso, né? Concluiu O curso, a residência. Sim. A residência que eu tenho dúvida se ele fez toda ela. Porque ele foi lá para o Araguaia, lá para a região, e ele chegou a atuar como médico, foi até capitão médico, algo assim, né? Dentro das milícias. Daí foi quando desapareceu. Ele era um sujeito assim, um idealista e compulsivo. Ele queria determinadas coisas e ia atrás. E foi presidente do centro acadêmico da faculdade. Aí é que surgiu tudo isso, porque o centro acadêmico, por exemplo, tinha mas participado da vinda do Che Guevara a Porto Alegre. Então começou a haver assim, um relacionamento muito intenso, né? Pessoas que eram intoleradas. Outro interessante colega de turma é o Sidon. O Sidon eram dois irmãos, filhos de húngaros. O Sidon primeiro foi presidente da 29, foi um dos que primeiro fez cateterismo cardíaco aqui no nosso meio, e depois foi para o Canadá, desapareceu da circulação. Hoje mora no exterior. E o meu colega, o Sidon, era um grande pianista já na época, e estudava 12 horas de piano por dia. Então eu acompanhei o drama pessoal dele, até se decidir. Hoje ele é concertista, especialista em Villa-Lobos, é um grande difusor, assim, divulgador do Villa-Lobos na Europa, e mora, eu acho que atualmente é em Berlim. Enfim, está na Europa há muitos anos. Nunca perguntei diretamente se ele se arrependeu ou não. Eu acho que não, porque se realizou como pianista.